Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre rotinas, modos e passagens de parâmetros de função, que são mecanismos básicos de programação que a gente encontra em diversas linguagens, diversos paradigmas, né? Não está restrito somente ao paradigma estruturado, né? Linguagens funcionais, linguagens orientadas a objeto. A gente encontra muito desses recursos, desses mecanismos que a gente vai descrever ao longo dessa videoaula implementados nessas linguagens. Quando a gente fala de chamada com passagem de parâmetros, a gente precisa primeiro ter em mente a ideia básica, né, de chamada de rotinas. Né? Observe que a gente tem aqui uma rotina f, um procedimento, uma função f, e essa rotina, ela num dado momento, ela chama a rotina g, aqui nesse ponto, representado nesse ponto aqui. O que ocorre é que no momento em que a função g ela é chamada, a rotina g ela é chamada, a execução de f interrompe para que g possa ser executado. E aí, ao final da execução de g, a execução de f é retomada do ponto onde a função g foi chamada. Esse aqui é um mecanismo básico de controle de fluxo, né, entre chamadas de funções. Tipicamente a gente usa, né, implementa funções quando a gente tem operações, computações que são, digamos, autocontidas, né? Elas podem ser abstraídas dentro de um único módulo assim implementado numa dada linguagem, e com isso a gente facilita uma série de coisas, como a possibilidade da gente localizar aquele código para uma possível atualização, manutenção, alguma extensão. Então, o uso de funções, né, de módulos, de componentes em programação é algo bastante básico e que deve ser utilizado sempre que possível. Então, a gente pode imaginar algo desse tipo. A rotina F é algum procedimento geral, algum algoritmo geral, e que num dado momento precisa de alguma computação específica, e essa computação ela é realizada pela rotina G. Então, a rotina F, ela, em um determinado tempo, quando ela precisa dessa computação, a execução dela é interrompida, a G produz ou faz essa computação que é necessária para F, e no final, quando G termina, a chamada de F ela é retomada. Né? Então, esse aqui é uma interação básica, né, um esquema básico de interação entre rotinas, e o que a gente vai explorar nessa videoaula é a possibilidade, na verdade, de fazer com que a execução de G ela não seja sempre a mesma, ou seja, na verdade, flexibilizar um pouco a maneira como G trabalha. E como é que eu faço isso? Na verdade, há a possibilidade de que em F eu passe argumentos, eu passe informação para a execução de G, de forma que G possa trabalhar de uma maneira um tanto quanto diversa, né, ou em função de como F está pedindo para ser executado. Então, na verdade, as linguagens normalmente permitem que na chamada de uma função eu consiga passar informações. E essas informações são os parâmetros, né, os valores que a gente pode passar de uma chamada para outra. Vou seguir aqui. Então, a passagem de parâmetros ela é um canal de comunicação entre uma rotina chamadora e uma rotina chamada. Então, eu estou chamando aqui de rotina chamadora, no caso a F, é a rotina que está chamando alguém, enquanto que a G no caso se coloca, ela está na posição de uma rotina chamada, que é chamada. Né? Então, rotina chamadora e rotina chamada. Na rotina chamadora, o parâmetro ele é tecnicamente chamado de argumento ou parâmetro real, ou seja, quando eu passo uma informação de F para G, em F, aquela informação eu chamo de argumento, é o nome técnico. Né? Enquanto que na função chamada, a função que vai receber aquele valor que está sendo passado, no caso a G, o valor que está sendo passado ele é chamado de parâmetro, pura e simplesmente. Tá? Então, isso é uma ideia básica aí, né, que explica um pouco esse comportamento, aí, essa comunicação entre função chamadora e função chamada. Existem vários mecanismos de passagem de parâmetros. Né? O mais comum é a passagem por valor, e a gente tem vários outros aqui, ó, por referência, valor, valor resultado e nome, em que a gente vai ver exemplos de usos, né,
de significado e alguns exemplos de uso de cada uma dessas tipos, né, dessas formas de passagem de parâmetro. Uma analogia, eu gosto de explorar bastante analogias. Imagine, por exemplo, o funcionamento de um micro-ondas, né? O micro-ondas, se não houvesse a possibilidade, por exemplo, no teclado dele, eu passar um tempo variado, né, que pode ser 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o micro-ondas ele deveria trabalhar por um tempo fixo, né, o que tornaria o uso, né, a manipulação desse micro-ondas um pouco menos flexível. Observe que a gente, para diferentes tipos de alimentos, a gente pode usar tempos diferentes, né, para fazer o cozimento desses alimentos. Então, a gente pode encarar esse tempo que é fornecido para o micro-ondas como sendo um argumento, como sendo uma informação que vai fazer aquele aparelho ali trabalhar da maneira que eu espero, da maneira que eu preciso, né? E, na verdade, o micro-ondas não tem só o valor do tempo, né? Por exemplo, a gente consegue controlar a potência, né? Então eu posso fazer ele trabalhar por 5 ou 10 minutos com uma potência máxima, uma potência média, né? E até o próprio alimento, né? O alimento é um argumento. O micro-ondas não é feito só para fazer pipoca. Eu posso descongelar algum frango, eu posso fazer o tipo de operação que eu quiser fazer, que for adequado de se fazer no micro-ondas, certo? Então, a ideia de passagem de parâmetros, de eu fazer alguma coisa que tem uma operação específica, trabalhar de uma maneira mais flexível, passando informação, passando parâmetros, é algo bastante básico, não só na programação, mas na nossa vida real. Passar informações, parametrizar a maneira como a gente faz as coisas, torna normalmente as interações mais flexíveis e mais interessantes.